Deus, glória a Deus, queridos. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, colocar o nosso coração mais uma vez diante do Senhor. Peça para o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Peça para o Espírito Santo falar contigo nesse momento, que essa palavra seja uma palavra rema, seja uma palavra de referência, seja uma palavra de mudança na sua vida. Começa a pedir agora para o Espírito Santo ministrar a sua vida. Obrigado, Deus, por este momento, obrigado por este culto. Eu creio que esta palavra, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz isso, e nós queremos que ela seja rema, que ela possa falar com cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Eu quero ministrar, dentro dessa série, frutificando através da mordomia, e hoje especificamente falando de mordomia de pessoas. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos anos, uma das áreas mais atingidas da sociedade, de fato, são as pessoas. Nós temos visto um ataque muito grande em cima de pessoas, em cima da família, em cima de tantas pessoas, filhos, casamento, e hoje é incrível, mas as pessoas estão sofrendo demais com diversos ataques. Muitas pessoas estão entrando em depressão. Nunca se viu tantas pessoas em depressão como nós temos visto nos últimos anos. Qual é a razão disso, queridos? O que está por trás? O que está acontecendo que as pessoas estão sendo atacadas pelo diabo? Uma das razões que eu creio é a distância da palavra de Deus. Só tem uma forma de nós realmente ficarmos protegidos dos ataques do diabo. E essa forma se chama você estar conectado com a palavra de Deus. Você está conectado com o Espírito Santo. Você está conectado com o dia a dia de Deus. Você ter uma vida espiritual. E a Bíblia diz em João 15, 1-5, um texto muito conhecido, você já conhece, nós já lemos aqui na primeira ministração dessa série, e eu quero ler de novo. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui, queridos, nesse texto, nessa passagem que nós acabamos de ler, está, de fato, uma descrição da importância de nós nos mantermos conectados a Deus, de nós nos mantermos conectados ao Espírito Santo. Se nós queremos ter sucesso na vida financeira, se nós queremos ter sucesso no nosso casamento, se nós queremos ter sucesso na nossa vida material, se nós queremos ter sucesso na nossa vida espiritual, se nós queremos ter sucesso com os nossos filhos, não tem outra forma. Nós precisamos estar conectados na videira. Nós precisamos estar sendo alimentados pela palavra de Deus. E eu quero te encorajar, eu quero te desafiar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Coloque isso como um alvo, coloque isso como uma meta, coloque isso como um objetivo. Sabe por quê, queridos? Muitos de nós cremos que nós irmos à igreja e ouvirmos a palavra de Deus, isso já é o bastante. Mas aqui é mais uma forma de ativar em você o espírito de fé. Porém, o alimento necessário para você sobreviver, para você existir, para você se sustentar diante das circunstâncias, se chama palavra de Deus, se chama Bíblia. Nós precisamos estar conectados na videira.
Porque a Bíblia fala que sem estarmos conectados no Senhor, sem estarmos conectados na palavra de Deus, sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, queridos, se conecte na palavra. Agora, é óbvio que você como homem, você como mulher, você como jovem, você como pai, você como esposo, esposa, você como empresário, certamente você quer ter sucesso. E eu vou dizer uma coisa, é impossível, nos dias de hoje, uma vez que nós estamos resolvidos e conectados com a palavra, a outra área que nós precisamos estar bem resolvidos é com pessoas, porque nós não vamos conseguir conquistar Barueri sem pessoas, nós não vamos conquistar, nós não vamos crescer essa igreja sem pessoas, você não vai conseguir fazer as coisas sem pessoas, você que é casado precisa da sua esposa, você que é pai precisa do seu filho, você que é filho precisa do seu pai, então nós vamos sempre precisar lidar com pessoas. Por isso, queridos, Deus nos deu uma oportunidade. Talvez nós nunca paramos para pensar na mordomia relacionada a pessoas. Mas antes de falar disso, de pessoas especificamente, eu quero falar da mordomia. O que é mordomia? Mordomia, queridos, é exatamente aquilo que Deus coloca para nós cuidarmos, para nós zelarmos, e que um dia Ele vai pedir prestação de conta. Um dia Deus vai pedir prestação de conta. Então Deus, Ele me deu 2 filhos, me deu uma esposa, me deu uma igreja, me deu discípulos, e Ele disse, olha, você vai cuidar, mas eles não são seus, eles são meus. É muito natural nós falarmos assim, olha, os meus filhos, os meus discípulos, a minha igreja, os meus líderes, os meus funcionários, o meu pai, no fundo, é uma expressão que tem sentido, mas nós temos que ter consciência, queridos, que o verdadeiro dono se chama Deus. Deus é o dono de nós, Deus é o meu dono, Deus é o dono de você, e nós precisamos saber que a mordomia é algo como um administrador. Eu chego aqui e falo para o Walter, eu vou te dar R$5.000, e eu vou viajar, e eu gostaria que você administrasse esses R$5.000 durante o período que eu estiver viajando. E aí o Walter chega para a Cibele e fala assim, Cibele, vamos para a praia. A Cibele, como assim vamos para a praia? Nós não tínhamos dinheiro, não, mas agora nós temos 5.000. E o Walter vai para a praia. E chega lá, toma sorvete, gasta todo o dinheiro. E eu volto de férias, ligo para o Walter, vamos tomar um café que eu preciso de uma prestação de contas. E o Walter vem com a prestação de contas. Walter, o que você fez com os 5.000 que eu deixei para você administrar? Como que você lidou com isso tudo? Então, ele começa a coçar a cabeça, o cabelinho dele agora está meio diferente. Ele começa a pôr a mão assim no cabelo e tal, fica enrolando. Fala, então, pastor, sabe o que é? Eu gastei os R$5.000. E o pior, eu ainda gastei um pouco a mais. Além dos 5.000, eu gastei mais 2, então a conta está menos 2. Não, Walter, como assim? Eu te deixei 5.000 para você administrar e você gastou. Sim, pastor, eu gastei os 5.000 e gastei mais 2. Eu pergunto para você, isso é a postura de um verdadeiro e bom mordomo, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. É exatamente isso, queridos. Deus, Ele realmente é o dono e Ele vai pedir prestação de contas. Ele vai pedir prestação de contas. Agora, a mordomia de pessoas começa com um ponto que, no meu ponto de vista, é fundamental nós entendermos. Vamos abrir Mateus 22, 37, 39. Mateus 22, 37, 39. Mateus 22. Antes de nós lermos essa parte,
Deixa eu só tentar explicar para você o contexto aqui. Jesus estava sendo questionado pelos saduceus. E o questionamento dos saduceus era em relação à lei. A lei dos profetas, a lei lá de trás. E eles estavam questionando Jesus. Eles entraram numa discussão que não tinha muito sentido. Os fariseus perceberam que Jesus não deu resposta. Jesus meio que ignorou o questionamento dos saduceus. E aí eles fizeram uma outra pergunta para Jesus, que foi justamente essa pergunta que Jesus respondeu, que nós vamos ler agora. Eles questionaram Jesus, os saduceus questionaram Jesus acerca das leis, dos profetas, as leis lá de trás, as leis que foram estabelecidas lá no Velho Testamento, e Jesus não respondeu, porque não tinha muito sentido. Tanto que, queridos, Mateus 22, 25, deixa eu só abrir uma coisa aqui, olha como isso é importante. Mateus 22, 29, uma das respostas que Jesus deu, não está aí mas olha aqui, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa foi uma das respostas que Jesus deu para eles. E aí Jesus continua respondendo, e Jesus diz o seguinte, só um minutinho. Jesus diz o seguinte, ele diz assim, travou aqui o trem, aqui. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, olha que interessante isso, talvez nós nunca paramos para pensar, mas muitas das leis que nós vivemos hoje, foram estabelecidas baseado na Bíblia. Por exemplo, tem uma lei, do artigo civil, artigo 927, que diz assim, aquele que por ato ilícito causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Olha agora o que a Bíblia diz em Números 5, 5 a 7. Diz assim, e o Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, e portanto ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo a isso a quem ele prejudicou. Muitas das leis que nós vemos hoje foram estabelecidas na Bíblia, mas essas leis que nós vivemos, ela não pode ser levada em consideração no contexto bíblico muitas vezes. Por quê? Porque aqui, queridos, uma coisa é uma lei física, é uma lei de trânsito, é uma lei de restituição humana. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, Jesus ele fala assim, olha, vocês devem amar o Senhor, e vocês também devem amar o seu próximo. Isso é um mandamento. Talvez você pergunte, pastor, qual a diferença da lei e do mandamento? No fundo, queridos, não tem diferença. Não tem diferença. Se você pegar a tradução, você vai perceber que é muito parecido. Só que aqui tem uma grande diferença. A grande diferença é que estas palavras estão saindo da boca do Mestre. Elas estão saindo da boca de Jesus. Elas estão saindo de uma pessoa que tem amor, de uma pessoa que não está preocupada com o papel, de uma pessoa que não está preocupada com a regra escrita, mas uma pessoa que está preocupada em conhecer o coração das pessoas. Isso faz toda a diferença, querido. Jesus ele estava ignorando aqui, tanto que ele termina dizendo assim, se nós continuarmos lendo, você vai ver que todas as outras leis, tudo que vem depois, depende dessas duas. Depende dessas duas. Então, queridos, é muito comum nós como pessoas naturais, pensarmos o seguinte, não, mas se alguém entrar na minha casa, pastor, e roubar a minha casa,
O que eu tenho que fazer? Chamar a polícia e mandar prender? Sim, com certeza. Se alguém me ofender, pastor, o que eu tenho que fazer? Abrir um processo para essa pessoa, de repente ela levantou uma calúnia, falou mal de mim, e isso está muito pesado, e eu vou processar essa pessoa. Você tem direito de fazer isso. Porém, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Aqui Jesus está querendo mudar essa história. Porque nós, como homens naturais, agimos muito na base da justiça. É óbvio que se alguém roubar sua casa, você tem que fazer ocorrência. É justo você ir lá fazer ocorrência. Essa pessoa talvez tenha que pagar por isso. A Bíblia falou, nós acabamos de ler aqui da reparação dos danos. É óbvio que se de repente alguém te caluniar e falar mal e tal, de repente você pode até abrir um processo, isso pode. Mas o que nós estamos lendo aqui, e o que nós estamos entendendo, o que Jesus está querendo dizer para esses fariseus, é que a lei, ela foi revogada, a lei não existe mais. O que realmente nós precisamos estar debaixo é do princípio da palavra de Deus estabelecida por Jesus, que quebra toda a lei. Amém? Quebra toda a lei, queridos. Aí eu não entro mais com a razão, eu não entro mais com tem que ser, eu não entro mais, não, você tem que me devolver, eu não entro mais, você tem que ser assim, não, eu entro com o coração, e o coração muda todas as coisas. Muda todas as coisas. E aqui, queridos, uma das coisas que na mordomia de pessoas, nós precisamos ter revelação, porque é impossível praticar mordomia de pessoas sem amor. É impossível. É impossível nós praticarmos mordomia. Como é que eu vou cuidar da minha casa? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como eu vou cuidar dos meus discípulos? Como eu vou cuidar das pessoas que estão na minha célula sem amor? Eu vou dizer uma coisa para você, quando eu entendi isso, a forma de liderar mudou. A minha forma de cuidar das pessoas mudou. Porque num primeiro momento eu liderava pessoas baseado numa regra, baseado numa lei, baseado naquilo que tem que ser. Não, olha, se você não fizer, você vai ser punido. Se você fizer assim, você vai ganhar isso. Se você fizer assado, você vai ganhar aquilo. Então era baseado em regras, em lei, em conceito humano. Mas eu entendi, queridos, um dia o Espírito Santo me trouxe essa revelação, que eu não sou o dono das pessoas. Eu sou mordomo de Deus, e por ser mordomo de Deus, um dia Deus vai requerer, Ele vai cobrar, Ele vai perguntar, como eu cuidei das pessoas? Ele vai fazer isso. Agora veja, se eu amo as pessoas, eu ignoro a lei. Se eu amo as pessoas, eu ignoro as regras. E essa questão de amar é tão interessante, porque Jesus fala assim, que nós temos que amar quem está próximo. Você já parou para pensar, por que Jesus não colocou para nós amarmos quem está longe? Porque amar quem está longe, queridos, é fácil. É muito fácil eu dizer, eu amo a minha mãe. Ah, mas a sua mãe mora onde? Mora lá no interior. De quanto em quanto tempo você vê sua mãe? De 6 em 6 meses. Então é muito fácil, mas vamos pensar, de repente, que as nossas mães, que moram longe, que nós amamos tanto, ou o pai, ou alguém, diz para você assim, olha, você liga para ela durante a semana, ou para ele, bate um papo, fala, eu te amo, mãe, você é incrível, pai, você é incrível, irmão, você é incrível, tia, você declara seu amor, mas ela está longe. Aí sua mãe liga, seu tio liga, alguém liga e fala assim, olha, eu estou mudando para Barueri, e eu vou morar do lado da sua casa. Ai, 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 ai. Você fala, é complicado. Quando você menos espera, sua mãe chega lá e fala, querida, cheguei. Querido, cheguei.
Tem gente que não sabe o que eu estou falando, mas tem alguns que sabem. E a sua mãe está lá. Aí e o amor agora, aonde vai? De repente a sogra, tem muitos genros e noras que amam as sogras, mas ela tem que estar longe. Perto não. Porque se a sua sogra falar, vou passar 2 dias na sua casa, vira lá um tsunami, um inferno na sua casa, um rebuliço, um negócio doido com a sua esposa. Não, pelo amor de Deus, sua mãe não pode vir e tal. Mas você não amava tanto a sua sogra? Porque amar quem está longe é fácil. Por isso que na Bíblia está assim, ame o seu próximo. Porque amar quem está próximo é difícil. Amar quem está próximo é um desafio, querido. Sabe por que amar quem está próximo é um desafio? Porque nós vamos nos conhecer. Nós vamos saber quem nós somos. Eu vou ser sincero, é impossível uma pessoa fingir que ela é alguém boa a vida toda. Se realmente ela é boa, ela vai ser a vida toda boa, mas se ela está fingindo, um dia ela vai demonstrar quem ela é. Ela vai demonstrar, porque o relacionamento provoca isso tudo, queridos. Mas Deus, Ele não está preocupado com o relacionamento, o que Ele está interessado é saber que se um dia nós vamos, como bons mordomos, pegar as pessoas que é dele e devolver como Ele quer. Nós precisamos entender isso, queridos. Eu sempre falo para os meus discípulos, geralmente quando o discípulo chega a tempo integral, eu falo para ele o seguinte: você vai me conhecer melhor. Como assim vai me conhecer melhor? Vai me conhecer porque na verdade eu não sou perfeito. Eu não sou só flores. Eu tenho limitações e no dia a dia nós precisamos trabalhar. E no trabalho, muitas vezes, nós temos que cobrar, nós temos que determinar, nós temos que dar orientações. E muitas vezes as orientações não são bem-vindas, se nós não tivermos maturidade para ouvir a pessoa. Então eu falo, a partir de agora, você vai conhecer o pastor, mas eu sou diferente, eu não sou sem o dia todo risada, o dia todo, eu tenho o Espírito Santo, eu estou bem, mas eu tenho alvo, eu tenho meta, eu tenho trabalho, eu preciso correr, assim como você. E eu pergunto, você vai continuar me amando, mesmo me conhecendo? Eles não respondem na hora. Depois de uns 3 dias eles voltam e respondem, não, nós vamos te amar. Porque não tem jeito, a Bíblia fala, tem que amar. Eu acho que não, vamos amar o pastor, porque a Bíblia falou que tem que amar o pastor. Não tem jeito, queridos, amar quem está longe é fácil, mas amar quem está próximo é difícil. Mas quem são os próximos a nós? Eu quero falar quem são os próximos a nós, que nós precisamos amar. Porém, antes eu quero dizer de algo que é um engano. Tem acontecido um engano em relação à mordomia de pessoas. Muitas vezes nós estamos enganados de que não vai haver prestação de contas. Mas vai haver prestação de contas, queridos. Nós cuidamos de qualquer forma das pessoas, nós cuidamos de qualquer forma dos nossos amigos, parentes, como nós cuidamos? E eu quero aqui, queridos, com todo temor e tremor, é difícil o que eu vou dizer aqui, mas a partir de hoje eu assumo isso como igreja, e eu sei que Deus vai nos dar graça, porque uma igreja não pode ser diferente do que eu vou dizer agora. Essa igreja tem muitos valores, mas quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me deu um valor, que vai ser um valor inegociável dessa igreja, e vai acontecer, nós vamos fazer isso ser uma verdade. E o valor nós vamos estampar isso, vamos colocar nos nossos flyers, nos nossos papéis. O valor principal dessa igreja precisa ser: nesta igreja, amamos mais as pessoas do que as coisas. Isso vai ser uma verdade, querido. Em nome de Jesus, amém?
Você precisa dizer amém, porque eu vou contar com você. Amém? Eu vou contar, porque eu sozinho não dou conta. Eu não sou igreja, nós somos um corpo. E aí, continua, tudo aqui é pensando em você, para você e por você. Essa vai ser o nosso valor daqui de hoje em diante. Queridos, e você precisa assumir o compromisso comigo, primeiramente com Deus. Primeiramente com Deus. Depois, sim, nós vamos assumir uma aliança para juntos nós fazermos isso ser uma verdade. Porque, queridos, é inconcebível ser igreja e não valorizar as pessoas. É inconcebível. 1 Timóteo fala algo muito sério, que eu gosto muito. Diz assim, 1 Timóteo 5, de 1 a 4. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Olha como isso é sério. Isso é muito sério, queridos. Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. O que está escrito aqui? Praticamente pega todas as pessoas. Se nós levarmos a sério esse texto, não repreenda asperamente o idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Respeito. Trate os jovens como irmãos, cumplicidade. As mulheres idosas como a mães, amor. E as moças como a irmãs, com toda pureza. Queridos, nós fechamos aqui ainda, ele inclui as viúvas, porque uma coisa que é importante, a igreja, ela deve se responsabilizar e cuidar das viúvas, sim. Mas aqui tem algo que deixa muito claro. Se você é viúva e você tem filhos e netos, esses devem ser os primeiros. Eles devem ser as pessoas que vão cuidar de você. Isso aqui é muito sério, queridos, muito sério. E 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Jesus amado. Misericórdia. Queridos, isso aqui é muito sério. Quem são os nossos próximos? Os nossos próximos, nós podemos fazer uma lista aqui. Eu creio que, quando nós chegarmos lá no céu, a primeira pergunta que vamos ouvir, você que é casado, a primeira pergunta, eu creio que vai ser isso. Nós vamos passar talvez por um lugar, uma triagem, e eu creio que nós vamos ouvir isso. Como foi o seu relacionamento? Como foi o relacionamento com o seu cônjuge? Como você tratou o seu esposo e como você tratou a sua esposa? E nós vamos precisar ser sinceros. Aliás, eu creio que Deus nem vai falar seu, Ele vai falar como você tratou a esposa e o esposo que eu dei para você cuidar durante anos. Depois eu creio que a pergunta, a próxima que vem, vai ser sobre filhos. Me fala um pouco dos seus filhos. Me fala um pouco dos seus netos. Como você cuidou dos netos e filhos que eu te dei? Eu estou falando neto porque agora eu vou ser vô, então preciso já começar a pensar nisso. Muito novo, mas eu vou ser vô, então vai ser da hora, muito louco, que eu vou ensinar ele a jogar bola, ensinei o Caio Henrique, vou ensinar ele também. Queridos, eu creio que Deus vai perguntar, eu dei um filho para você, eu dei uma filha para você, e o que você fez com ele? Nós vamos precisar responder.
E eu queria que você assistisse um videozinho rapidinho, prestasse bem atenção, é uma palavra que estava sendo ministrada, é um trecho de uma palavra, mas presta atenção nesse vídeo. Aleluia. Aplaude a Jesus, queridos. Eu creio que Deus vai nos perguntar o que nós fizemos com os nossos filhos. O que nós fizemos com os discípulos que Deus nos deu? Com as pessoas que passaram nas nossas mãos. Queridos, Deus está nos cobrando mordomia, excelência no cuidado de pessoas. Essa igreja já passou mais de 10.000 pessoas. Onde estão as pessoas, queridos? Nós precisamos levar a sério o chamado de Deus. Talvez o seu pai está precisando de um abraço seu, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do seu carro, seu pai precisa de um apoio, de um abraço. Mas nós estamos interessados em comprar o próximo carro e nem pensamos no que o nosso pai precisa. Poucas vezes vamos visitar os nossos pais. Queridos, o tempo passa e tudo vai ficar aqui. Precisamos rever as nossas vidas. Os nossos amigos, se é que nós temos amigos, queridos. Qual foi a última vez que você sentou com seus amigos para bater papo, para brincar, para jogar bola, para falar nada com nada? Qual foi a última vez? Talvez nossos amigos estão afundados nas drogas, no sexo, na prostituição, no engano, porque nós não fomos amigos. Deus quer resgatar isso essa noite, querido. Deus quer resgatar isso nas nossas vidas, na nossa igreja. E eu quero pedir para você ficar em pé, por favor, enquanto eu concluo aqui. Enquanto você fica em pé, eu quero fazer 4 perguntas. 4 perguntas, queridos, que Deus tem me questionado, essas perguntas têm doído no meu coração. A primeira pergunta é: como podemos ser bons mordomos das pessoas que chegam na igreja, na célula, no nosso trabalho? Cada um tem a sua realidade, vocês trabalham, eu tenho aqui a igreja. Será que nós estamos aproveitando o máximo de cada pessoa? Porque cada pessoa tem um potencial, querido. Será que nós estamos sendo bons mordomos das pessoas que vão nas nossas células? E será que nós estamos sendo bons mordomos dos nossos discípulos? Queridos, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e começasse a orar, e começasse a pedir para o Espírito Santo trazer revelação no teu coração. Enquanto o louvor toca aqui, deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida.
reflita, 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 querido, realmente deixa o Espírito Santo trazer cura, que nós possamos ver pessoas como pessoas, os nossos pais como pessoas que precisam de nós, os nossos filhos como pessoas que precisam de nós, os nossos amigos de pessoas que precisam de nós. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Oh! Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Faz o teu querer em nós, Senhor. O teu querer em nós é que nós possamos amar pessoas, que nós possamos cuidar de pessoas, que nós possamos realmente, Senhor Jesus, aprender a lidar
com o bem mais precioso, que o Senhor mais valoriza, que são vidas, os nossos pais, irmãos, primos, parentes, amigos. Senhor, nos dá visão, nos dá entendimento, nos dá revelação desse princípio poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Querido, eu quero nesse instante que todos vocês permaneçam em conexão com o Espírito Santo. Antes de nós terminarmos o nosso culto, eu sinto de desafiar você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, ou várias vezes, mas você não tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Nós precisamos ser mordomos das pessoas, precisamos, mas Deus está muito interessado na mordomia que nós estamos tendo com nós mesmos, com o templo do Espírito Santo. Precisamos pensar em nós também. Então eu quero te encorajar, se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, não perca mais tempo, levante uma das suas mãos onde você está, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Mantenha sua mão levantada.